Não, é muito alto. Bom dia a todos. Nós tivemos um pequeno problema na impressora e por conta disso hoje pela manhã não teremos o boletim, mas à noite com certeza estará por aí, se Deus quiser. Nós temos alguns visitantes, eu sei que temos o Léo nos visitando, é a segunda vez que o Léo está aí. Tem também o Luiz Antônio Luiz, também José, vários nomes, né? Mas não é a primeira vez que ele está nos visitando, já tem vindo algumas vezes. Temos aqui também é o casal que está nos visitando. Qual é o nome de vocês? Lucy e Marcelo. Dulce, nada a ver com Lucy. Dulce e Marcelo, sejam muito bem-vindos. A gente fica feliz de tê-los no nosso meio. A igreja tem um presente para vocês. O Tiago vai chegar aí com um presentinho para vocês. E tem uma fichinha que é para colher alguns dados de vocês, caso vocês queiram também ter contato com a igreja. Então, a literatura é para vocês, que vocês levem para casa de presente. A fichinha, se quiserem preencher, depois devolver lá na entrada, na hora da saída, fiquem à vontade, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós nos reunimos aqui nessa manhã em busca do Senhor, querendo contemplar a Tua face, na face de Cristo. E o nosso desejo é que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. O Senhor que é o nosso Senhor, a nossa rocha, o nosso Redentor. Oramos para que o Senhor transforme o nosso coração pouco a pouco, de glória em glória, à imagem de Jesus. E use essa manhã como parte desse processo. Assim oramos e nos alegramos pelos visitantes, que também se sintam acolhidos e que também ouçam o Senhor falar. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmos de capítulo 74. Nós vamos ler o capítulo 74 e 75. Vamos lá? Salmo 74. Salmo de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como a tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque, com machados e picaretas. Despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais. Já não há mais profetas. E ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e deste como alimento aos animais do deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criastes a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba.
Não te esqueças para sempre do teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. 75. Graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça, quando a terra e seus moradores estremecem. Sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos: parem de contar vantagem, e disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem, até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar cantando Louvemos ao Senhor. Deus
Bom dia. Iremos passar a parte do boletim agora. Mas acho que nem todos têm um boletim. E aqueles que têm o QR Code podem acompanhar. Eu vou estar lendo e respondendo ao mesmo tempo. Primeira pergunta às crianças diz o seguinte: o que é pecado? Desobediência à lei de Deus. Qual é o castigo para o pecado? Mais uma vez, qual é o castigo para o pecado? A morte. O que veio aos homens pelo pecado de Adão? A morte veio a todos os homens. Pergunta de número 10. O que Deus exige do quarto e quinto mandamento? Quarto, que no dia de sábado passemos o nosso tempo em adoração pública e privada a Deus, descansando de nossa rotina de trabalho, servindo a Deus e aos outros, antecipando assim o sábado eterno. Quinto, que amemos e honremos o nosso Pai e a nossa Mãe, submetendo-nos à sua disciplina piedosa e autoridade. Eu estarei lendo mais uma vez essa parte aqui. O que Deus exige no quarto e quinto mandamento? Quarto, que no dia de sábado passemos o nosso tempo em adoração pública e privada a Deus, descansando de nossa rotina de trabalho, servindo a Deus e aos outros, antecipando assim o sábado eterno. Quinto, que amemos e honremos o nosso Pai e a nossa Mãe, submetendo-nos à sua disciplina piedosa e autoridade. Amém? Queria chamar o Timóteo aqui, vou estar orando por ele. O Timóteo vai estar passando as duas partes da EBD nessa manhã. Diferença de tamanho, né? Desigualdade aqui. É isso, agora tá bom. Agora ficou igual. O Timóteo vai estar falando sobre amar ao próximo. Ele está falando lá na carta de Filemon, como ele já fez 2 vezes já, né? 2 semanas. Vai continuar. E depois falar sobre discipulado, também como forma de amar o próximo também. Vamos orar, vamos pedir a Deus pela vida dele e que Deus possa estar usando ele para assim nos levar para mais perto do nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse servo. Obrigado porque o Senhor é soberano e o Senhor muito sabe de todas as coisas. E nada do que a gente possa fazer irá, de forma alguma, surpreender o Senhor, porque o Senhor sabe da nossa capacidade, do erro, mas é graças à Tua misericórdia, graças à Sua infinita graça, mandando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, é que a gente pode ter alcance a essa bênção maravilhosa da Tua graça, Pai. Eu peço ao Senhor que, por favor, abra os nossos entendimentos, permita que esse entendimento venha até os nossos corações e nos transforme, nos molde, nos faça parecido contigo, Pai, porque é da Tua vontade que cheguemos a essa perfeição e por nossas forças jamais iremos conseguir. Por isso imploramos ao Senhor que use o Teu servo para que esse recado venha ao nosso encontro, que a gente possa aprender mais uma vez ou relembrar de que devemos amar o nosso próximo, de que devemos desenvolver amor por nossos irmãos, tomar essa decisão dia após dia, Pai, de cuidado. Fique conosco, Senhor, nos ajude. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, amém. Bom dia, irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês e falando da palavra de Deus e da verdade dele, sobre algo tão importante que é o discipulado. Hoje a gente vai
dar uma pausa na exposição de Filemão para a gente concentrar as nossas forças nessa parte de discipulado e a visão disso para a igreja a partir da vontade de Jesus Cristo. E eu lembro que recentemente nós tivemos na EBD uma exposição com o Zé, com o Gideão, sobre o discipulado como essência da vida cristã. E eu quero hoje poder contribuir com algumas verdades a mais que o nosso coração precisa saber. E como a prática do discipulado ela faz parte da vida da igreja. Eu tenho já vou botar o alarme aqui para o nosso intervalo não ser comprometido. Será que a gente vai ter aí uma projeção? Rafa, a gente está no progresso aí? Mais do que sim, mais do que não. Foi para o teu WhatsApp da IBAGE, tá bom? Tem um PDF lá. Enquanto isso, irmãos, eu gostaria que nós abríssemos, por favor, a nossa Bíblia. Em Mateus, capítulo 4, e a gente vai ler do verso 18 ao verso 22. Foi dado esse privilégio de compartilhar com vocês algo tão importante para a nossa vida, algo que eu tenho pessoalmente buscado compreender, buscado viver, que é o discipulado como um termo de a essência da caminhada cristã de alguém que segue a Jesus Cristo, e como seguir a Jesus Cristo tem sido tanto nos nossos tempos, e eu acho que em todos os tempos algo muito controverso, porque todos dizem que seguem a Jesus. Muitos têm muitas opiniões sobre o que é um servo, o que é um seguidor genuíno de Jesus Cristo, mas na prática a gente vê uma diferença muito grande. E a grande questão, e talvez o grande problema, é que Jesus Cristo, ele tem uma vontade muito bem definida, que muitas vezes é muito mal interpretada. E uma verdade de Cristo muito bem definida e muito mal interpretada vai levar a uma vida muito mal. Uma vida mal vivida. Um cristão que segue mancando um Cristo que o quer andando. E a gente precisa ter noção de que, se o que Jesus Cristo deixou foi a sua palavra, é até ela que nós devemos correr, e é ela que nós devemos guardar. Eu gostaria de trazer essa questão sobre o que é o discipulado, e a gente ter essa visão, e Deus permitindo a gente ter a segunda parte dessa exposição, é que, na prática, como uma igreja pode viver uma vida de discipulado. Então, a gente tem dois termos que a gente precisa entender quando fala discipulado. Discipulado é a experiência pessoal que nós, como cristãos, e eu espero que você também, assume a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus e o chama de Senhor da sua vida. Você entrou então numa jornada, num capítulo inacabável de discipulado, onde as palavras, a vida e a essência de Jesus Cristo, a imagem dele vai sendo formada à medida que você vai crescendo. E o discipulado também, então a gente tem esse discipulado como essência e o discipulado como prática estruturada da vida da igreja. Aquela caminhada pessoal de irmão para irmão que se discipulam mutuamente para que ambos estejam cada vez mais constantes, firmes e parecidos com a imagem de Cristo, edificando-se mutuamente. Então a gente tem esses dois termos quando a gente fala de discipulado. Em Mateus 4, que a gente pôde abrir, do versículo 18 ao 22, nós temos, me acompanhe nas muitas versões, então eu vou ler, mas me acompanhe. Mateus 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco,
o seguiram. Essa é uma das expressões e dos relatos de como o processo de Jesus chamar os seus discípulos aconteceu. Esse é um dos relatos que eu acho mais interessante, que ele repete em sequência como Jesus fala de forma muito parecida. Então ele faz um chamado, ele chama pontualmente, me siga. Jesus encarna a pessoa, como qualquer um de vocês chegou para alguém e falou, me siga. Largue tudo e me siga. E eles largaram tudo e o seguiram. Foram todos os que fizeram isso? Certamente não. Muitos seguiram Jesus, uma grande multidão, mas o relacionamento de discipulado com Jesus é bem claro nos seus 12 discípulos, aqueles a que ele chamou pessoalmente, pelo nome, e falou, me segue para onde quer que eu vá. E esse discipulado foi se desenvolvendo. Esse ministério de Jesus durou alguns anos. É muito interessante pensar que Jesus, ele passou um longo tempo da sua vida sem executar nenhuma missão na terra. É interessante pensar que quase que 10% da vida de Jesus foi descrita. A gente não tem muitos relatos sobre a infância, nem a adolescência, nem a juventude inicial de Jesus. A gente tem plena noção do ponto inicial, quando começa João Batista e Jesus começa o seu ministério, ele é batizado com o Espírito Santo e daqui a pouco ele já está morto. Parece um desperdício de vida. É interessante pensar de que o potencial da vida de Jesus foi em um curto espaço de tempo. E eu queria que nós víssemos o como é muito intenso esse processo de Jesus, de chamar os seus discípulos, de querer que eles o sigam e eles o seguirem. E por curto espaço de tempo, Jesus convive, trabalha, Jesus ensina e daqui a pouco ele envia. Muito interessante pensar que esse processo é muito mais baseado na disposição. É por isso que o primeiro ambiente do chamado de Jesus é a partir do chamado e da obediência. Jesus não passa muito tempo, ou quase nada, tentando convencê-los. Então, acho que é muito interessante pensar que Jesus foi até não muito estratégico. Jesus não foi marqueteiro. Ele chegou, chamou. E os caras perderam muito para segui-lo. A gente tem um relato de Levi, Mateus. Levi e Mateus o mesmo, em algumas Bíblias, a gente tem ali, mas ele era um coletor de impostos. E naquela época, esses caras eram muito ricos. E lá em Lucas, aparece nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esse episódio, em Lucas ele fala claramente, deixando tudo, passou a seguir Jesus. Então ele deixou a firma dele. A gente vê Pedro, Tiago e João deixando barcos e redes. É sério, é grande. E essa é a nossa introdução, esse é o nosso processo de enxergar o processo de discipulado de Jesus. E aí, Rafa, será que a gente tem? Opa! Muito obrigado. A gente viu. Você vai para o slide 4, por favor? Então, irmãos, vamos remir o tempo. E eu gostaria. A visão da igreja, e é algo que. Eu estou há pouco tempo aqui na IBAGE, e é algo que tem me incentivado, tem me alegrado muito, é a visão da liderança de colocar na igreja uma visão de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo quer e o que ele demanda dos seus discípulos. É muito fácil fazer igreja, e eu que tenho tido a oportunidade de estudar e ver alguns livros, ver várias opiniões, é muito fácil reunir pessoas em torno de uma visão que traz muito lucro e benefício para as pessoas, mas muito pouco para o reino de Deus. Eu passei por algumas igrejas na minha vida e tive a experiência de saber que eu não fui motivado a seguir a Jesus, mas tão somente a seguir a rotina e o calendário daquela igreja local. E parece ser muito interessante fazer parte de um grupo, porque como seres humanos nós amamos sociedade, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos valorizados quando alguém sabe o nosso nome, quando a gente pode falar, eu sou de tal. Mas é engraçado que quando a gente vai para a Bíblia e Paulo começa a condenar aqueles que estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ele estava falando, nós somos de Cristo.
Não importa quem é o seu pastor, não importa o presbiterado aqui dessa igreja ou da outra, não importa o quão Cristo é presente na sua vida, e isso é a grande essência. E eu, infelizmente, não fui muito exposto a essa realidade, de que estar na programação e no calendário da igreja não é o mesmo do que estar dentro do discipulado cristão. E eu acho que é essa visão que nós precisamos estabelecer antes de tomar algum passo à frente, antes de tomar algum serviço, é o pertencimento. E é isso que, nessa introdução, a gente pode ver hoje muito crescente nas empresas. Eu não sei quantos de vocês têm visto algo que se chama endomarketing, ou seja, marketing interno. Empresas que estão fazendo marketing da sua própria empresa para os funcionários. A gente saiu da época onde todo mundo ia para a fábrica, onde todo mundo ia para o seu trabalho e ficava por ali esperando e fazendo o seu serviço, esperando o seu salário, e acabou. Hoje as empresas estão olhando, funcionários melhores são funcionários mais motivados, funcionários que enxergam o seu pertencimento e seu motivo de vida a partir desse emprego. É quando ele chega no trabalho e fala, cara, eles me valorizam aqui. E não só pelos benefícios ou pelo vale alimentação gordo, mas porque ele se sente numa vida que está chegando a algum lugar. E é interessante pensar que dentro da igreja, muitas vezes a gente entra num fluxo sem entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. E esquece para quem que a gente faz. E essa é uma tecla muito batida, mas a partir do momento que a gente para, e você para pessoalmente para pensar nisso, a responsabilidade você vê que é sua e não do pastor. Porque quem te chamou para seguir foi Cristo para seguir, para que você o siga, e não o pastor para que você siga o pastor. O seu compromisso é com Jesus Cristo. E o pastor, a liderança, cada um executa uma obra de te ajudar a seguir mais esse Jesus Cristo, mas a decisão e a posição é sua diante de Deus. E esse estabelecimento é importantíssimo, e a gente vai para a definição do discipulado, para que a gente tenha consciência e faça muito melhor do que essas empresas que querem crescer com funcionários que têm a sua visão, mas a gente tem um reino e uma seriedade muito grande, que é avançar o Evangelho de Cristo. Pessoas morrem. A sociedade está uma desgraça. O Evangelho de Cristo precisa crescer. A nossa igreja é cheia de mazelas, de pecados, de lutas, e muito é por causa da nossa falta de visão do que temos em Cristo. E eu gostaria que a gente fizesse essa definição plenamente na palavra de Deus. Então eu chamo o coração de vocês, a atenção de vocês, para a gente meditar na palavra dele e ver como a definição do discipulado cristão não pode ser dado por palavras inteligentes de grandes eruditos, de grandes escritores, de grandes pastores e pregadores, mas a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração, porque só ela permanece no dia da dificuldade. Vamos, por favor, ler juntos esse texto como igreja? 3, 2, 1. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 18 a 20. Obrigado, irmãos. Eu não sei quantos de vocês já participaram de conferências de missões onde esse texto foi muito enfatizado, e é excelente para falar sobre missões. Mas o quanto de nós já paramos para ouvir que esse texto é a última palavra de Deus para os seus discípulos na terra, e que a missão de vida e o propósito de vida foi entregue e foi revelado de uma forma muito interessante nesse texto. A primeira pergunta, eu gostaria que os irmãos participassem, para que a gente tivesse uma dinâmica, e vai ser muito bom, é que nesse texto a gente pode achar uma definição ou algumas partes que falam que o discípulo de Jesus, ou seja, Jesus chega para os seus discípulos
para aqueles que realmente o seguem, para aqueles que realmente acreditam que ele tinha morrido, ressuscitado, veio numa missão e precisava morrer daquela forma para ser a substituição da culpa deles. Eles olhavam para esse mestre, cara, esse Jesus está vivo e eu preciso seguir dele. Eram esses discípulos que estavam ouvindo Cristo. A pergunta que fica: onde está falando aí, onde a gente pode achar que os discípulos de Cristo possuem uma relação pessoal com Jesus Cristo? Pessoal. Alguém? Vamos fazer uma análise rápida desse texto. E sem medo. A gente está aqui para isso, para colaborar junto. Alguém tem uma sugestão de qual parte? Se você acha uma ou duas que falam, isso revela que o discípulo de Cristo tem um relacionamento pessoal com Cristo. Jesus falou para pessoas que ele conhece. Meu irmão José, ele acabou de falar na parte final: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso conota relacionamento pessoal. Então, Jesus está dando uma promessa de proximidade. Mas fica a pergunta, mas será que Jesus não está perto de todo mundo? Será que Jesus não falou para todos? Uma multidão seguia. Uma vez ele multiplicou e tinha mais de 5.000 pessoas brincando. Será que ele falou para todas essas? Mas a gente pode ter aqui pelo menos uma resposta. Jesus prometeu proximidade. Alguém mais acha algum detalhe sobre relacionamento pessoal? Aproximando-se. Sara, né? O irmão José falou da parte final, a Sara agora falou do início. Jesus aproximando-se. Interessante. A gente está falando de um Cristo, então, que não estava escrevendo lá no monastério. Ele não escreveu, deixa eu mandar uma carta aqui para os meus discípulos. Qual o seu nome, irmão? Seu nome? Léo, obrigado, compartilhou algo muito interessante que fala sobre esse relacionamento pessoal, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então mostra que o que Jesus estava fazendo era prévio. Jesus não chegou, olha, quem é você? Deixa eu passar uma ideia para ti. Não, denota que o que Jesus falou não se resume a isso, mas é um processo que termina bem aqui, mas que começou há muito tempo. Então, mostra continuidade, uma prática contínua. Eu tenho ordenado a vocês. Pessoalidade, muito bom. Eu acho que todos nós concordamos que isso denota que Jesus estava falando com o seu povo. Eu acho que, pode passar, por favor, eu destaquei alguns dos que eu enxerguei como muito interessante, que falam sobre pessoalidade. Jesus aproximou-se, eis que estou com vocês, ensina a vocês, de novo ali embaixo, como o irmão Léo falou. Mas algo interessante que falam sobre batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente não para pensar que o processo do discipulado a gente faz em nome de um Deus eterno, muito diferente e maior do que nós. E a gente toma isso como ok, a vida cristã, deixa eu batizar aqui em nome do Pai e do Espírito Santo. Esse Deus que tem uma glória inacessível, esse Deus cuja a presença dele tinha que ser desviada, senão os seus servos morriam. Agora a gente fala no nome dele e falam com tanta facilidade e tranquilidade. É algo muito grande a gente ter a autoridade para falar em nome de Jesus Cristo. Isso é muito sério. É por isso que Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. A gente não vai entrar nos detalhes do que isso significa na prática, mas ele está falando. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Deus é um Deus levado a sério. O que se faz, o que nós fazemos aqui, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falo aqui,
Não é sobre fazer igreja, é sobre viver a vida cristã. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como igreja, nós precisamos ter bem definidos que o que a gente faz, o que a gente vive, é em nome de algo maior do que nós. A gente não vive essa vida com um crachá no peito, falando aqui, ó, que é Timóteo agora, Timóteo de Jesus. Não. Eu tenho algo maior do que eu. Por isso que Paulo fala que nós somos como embaixadores, nós somos representantes. Isso tem que ser levado muito a sério. O próximo, por favor. Aqui a gente tem o segundo ponto. Discípulos de Cristo vivem totalmente submissos à vontade de Cristo. Isso parece muito batido, mas na prática a gente não toma isso como sério. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Ele falou de si mesmo. Portanto, vão ir. E daí Jesus fala sobre ensinar. Mas o que eu quero falar aqui e enfatizar é: Jesus, ele estabelece quem ele é. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então eu vou falar isso que vou falar para vocês a partir de uma autoridade que me foi dada. Ele mesmo fala: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi Deus que tomou essa iniciativa. E Jesus fala: essa iniciativa de Deus, essa autoridade que Ele me deu, me faz fazer o seguinte: portanto, a partir disso, vão e aqui que eu quero que a gente pontue na nossa vida pessoal. E eu peço a participação dos irmãos aí na cadeira de vocês. Jesus fala aqui sobre o ir, o viver. Mas Jesus não tem autoridade sobre tudo? E essa que é a ideia. Servos de Cristo, discípulos de Cristo são totalmente submissos a Jesus Cristo. Então o que a gente pode falar mais? Portanto, vão aí eu vou começar. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Portanto, vão falem a verdade em tudo que vocês fizerem. Alguém mais continua? Portanto, vão qual outra verdade que o discípulo de Cristo vive? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Algo mais? Honrar os seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então define isso numa frase mesmo. Portanto, vão e amem os seus inimigos, não só aqueles que são fáceis de amar. Algo mais, vocês são discípulos de Cristo. Deus, alguma coisa na sua vida está apertando o dedão do seu sapato da sua fé agora. Compartilha com a gente. Vão o que é a essência da vida cristã? Vão e se identifiquem como cristãos. É isso? Vão e vivam de tal maneira que vocês sejam reconhecidos como cristãos. Pode ser? Algo mais? O que a sua sabedoria, minha irmã, da sua vida de caminhada cristã traz para a gente sobre a vida cristã? Vão e não taquem a pedra como julgamento nas outras pessoas, será? Vão e vivam de modo puro e santo num mundo tão pervertido. Vão e sejam igreja. Vão e participem de uma igreja. Enfim, a gente vai ter muita coisa para fazer, mas é nesse momento que a gente vai se identificando de que muitas vezes a gente não tem na ponta da nossa língua as essências do discipulado. Senhora? Sim.
Então, o que a senhora diz é que o discípulo ele é totalmente submisso ao que Cristo tem ordenado. Ok? Perfeito. Irmãos, isso é essencial, que a gente saiba responder. Não, o que se faz numa igreja? O que se faz na liturgia de uma igreja? Isso é fácil dizer, isso é fácil replicar. Sabe o que é mais fácil ainda? Saber o que Jesus Cristo quer, mas é muito mais difícil viver isso. É por isso que a gente ignora tanto nas nossas definições da nossa vida. Mas a capacidade de a gente responder de prontidão define a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade de discipulado com Jesus Cristo. Isso é fundamental. Vamos seguir em frente, por favor. Eu acho que o último ponto que eu gostaria de pontuar a partir desse versículo é plenamente comprometidos com a Igreja de Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo tem a convicção de que ele deve estar plenamente comprometido com a única instituição pela qual Cristo morreu, a Igreja. Cristãos devem ser comprometidos e o discipulado da gente tem que girar em torno da Igreja de Jesus Cristo. E eu destaco essa parte, eu não estou dizendo que isso é plenamente só isso desse texto, mas eu achei interessante botar essa parte. Portanto, vão ir. O que então o comprometimento de alguém com a Igreja de Cristo leva ele a fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vamos destacar quais os verbos que a gente acha nessa frase? Acho que o primeiro, fazer, façam. Plenamente comprometidos em fazer discípulos de todas as nações. Batizar. Fazer discípulos é batizar, discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembram quando Jesus falou sobre o problema dos fariseus? Eles até viajam, eles até levantam sustento para fazer viagens missionárias, mas sabe o que eles fazem? Eles discipulam outros fariseus, e Jesus fala, 2 vezes mais dentro do inferno. Ou seja, o que eles discipulam a partir da mente deles e não de Cristo faz daquele que eles discipulam mais perto do inferno do que eles mesmos estão. Discipular não é a grande questão aqui somente, é discipular em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não basta só querer trabalhar na igreja, não basta só querer fazer muita coisa, você tem que estar firmado em Cristo, você tem que estar cheio de Cristo para entregar algo de Cristo na sua vida. A autoridade do discipulado está em Cristo. Batizando, ensinando a guardar, ensinar a guardar. E isso, para a mente do judeu que estava ouvindo isso, para aqueles gentios ali, mas principalmente para aqueles judeus convertidos, era muito intenso. Qual é a chamada que a gente vê lá em Deuteronômio? Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. E o que ele fala imediatamente? Ensina isso ao teu filho, vive isso. Em qualquer caminho, em qualquer ambiente, ensina quem é esse Deus. Eu sou o único Deus, ensina para o teu filho o único Deus. Então, a mente do judeu estava muito certa. Ensinar não estava relacionado com revistinhas, com programas, com vídeos no YouTube, apesar disso tudo ter a sua parte importante. Mas ensinar é você mostrar com a sua vida aquilo que você mesmo entendeu e está vivenciando. Não é isso que a gente ama quando a gente está estudando alguma coisa, se você está na experiência agora da faculdade. A gente fica ouvindo, até o momento que chega alguém e fala, deixa eu mostrar como faz. A gente, sei lá, um engenheiro está lá, daqui a pouco chega um cara que mostra a imagem de um prédio e falou assim, eu tive a oportunidade de projetar, todo mundo fica, cara, agora eu quero ouvir esse cara. Eu quero aprender de marcenaria, eu quero aprender a fazer uma cadeira, uma mesa. Até o momento que ele chega numa oficina, vê uma mesa linda, e ele está na frente do serralheiro, daquele marceneiro, e posso te ensinar a fazer.
aí sim as coisas mudam. O problema é que a gente se esqueceu de que cristianismo não é um conjunto de doutrinas a serem ensinadas. É um conjunto de ensinamentos a serem expostos com a sua própria vida. E isso diferencia a marca do nosso cristianismo. A gente não tem autoridade para falar de algo que a gente não vive e não conhece. A nossa boca, o nosso coração tem que estar submisso a Cristo. E aí que entra o nosso problema. Quem tem autoridade para falar de Jesus Cristo? Quem tem autoridade para falar de Deus? Quem tem autoridade para falar de amor à esposa? Se a gente machuca tanto. Quem tem autoridade para falar? Eu vou falar assim sobre amor de Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Aí começa a bater o desânimo, de todo o teu entendimento, em tudo que você faz. A gente não é capaz. Mas a nossa autoridade está em Jesus Cristo, na graça dele que nos motiva, e o nosso comprometimento. Ensinar a guardar é quase que dizendo, ensina para ele como você tem guardado, apesar do tanto que você tem lutado. Ensina o quanto você luta para guardar. É por isso que eu amo Paulo e as histórias do que ele fala e como ele relata. E lá em Coríntios ele fala, assim corro, não como a um caminho incerto, assim eu luto, não como proferindo golpes ao ar, lutando por nada. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma forma ser desqualificado. Você fala, cara, que cara comprometido. Ele sabe da fraqueza dele, mas ele está ali, lutando. Não é sobre perfeição, meu irmão, é sobre comprometimento, é sobre constância na luta e na graça de Cristo. E tenho ordenar. Jesus ordenou. E eu acho que a gente vai encontrando aqui, então, o coração dessa essência do discipulado, e a gente vai dar nossa pausa. Mas você vai ensinar o que Jesus tem ordenado. E eu acho que esse é o centro da coisa. E eu acho que é isso que gera tanta diversidade por aí. Qual é a sua definição do que Jesus tem ordenado? Qual é a definição da IBAGE sobre o que Jesus tem ordenado? Qual é a definição da igreja da esquina, da igreja do centro, da igreja da outra cidade sobre o que Jesus tem ordenado? E eu passo essa batata quente para vocês. Porque Jesus, quando estava falando ali, ele estava falando com discípulos e não com pastores. Ele não estava num congresso de liderança. Jesus estava falando para homens, mulheres, adolescentes, crianças. E falando o seguinte, isso tudo que eu tenho ordenado para vocês, vão e se comprometam. Mas o que Jesus tem ordenado? Isso a gente não vai saber pedindo uma revelação e no dia da calamidade abrindo a Bíblia no aleatório e pedindo para Deus mostrar um texto. A gente vai através do nosso compromisso. Aqueles que ouviram isso andavam com Cristo. E como o Gideão sempre fala, eles estavam empoeirados pela poeira que saía da sandália de Jesus, que estava sempre à frente deles. É na palavra de Deus, então, já que Jesus não está aqui para a gente andar com Ele, que a gente vai encontrar o que Ele tem ordenado. E eu acho que isso estabelece o precedente do discipulado cristão. Então, o que a gente tem? Tem 3 pontos básicos, simples, que esse texto entrega para a gente. O discípulo cristão possui um relacionamento pessoal com Ele. Ele vive totalmente submisso à sua vontade. E ele sabe qual é a vontade de Cristo. Vamos para o nosso intervalo. E daí a gente vai, a partir daí, destrinchar um pouco sobre a prática e a visão do discipulado cristão, depois de que a gente acabou de estabelecer a essência desse discipulado. E se você, no meio disso tudo, encontrou o seu coração perturbado porque você vê
eu não tenho um relacionamento pessoal com Cristo. Eu não vivo totalmente submisso. E quer saber? Eu nem me importo com o que Jesus tem ordenado. Eu me importo com o que Jesus tem oferecido. Mas só para lembrar, as palavras dele são a única vida que ele tem para dar. E se você está nesse dilema, converse com algum dos seus líderes aqui. Não deixa esse sentimento morrer como os grãos do semeador que ficaram presos entre os espinhos, as aves comeram. Deixa essa semente de angústia germinar num arrependimento, num comprometimento total. Procure os líderes da igreja, converse comigo. Vamos seguir a Cristo de corpo e alma, tá bom? Vamos para esse intervalo e depois a gente volta para a visão do discipulado, tá bom? Vamos em frente então, meus irmãos. Alguém tem alguma consideração, alguma colocação que pode enriquecer, que esse tema tem gerado no seu coração e você acha que seu compartilhar iria edificar todos? Ou alguma dúvida ou qualquer colocação? Alguém tem? Senão a gente segue em frente, mas está aberto para considerações construtivas. Ok. Oi, irmão. Vamos por ordem de microfone, então. Eu acho que nesses últimos tempos, até algo que eu comentei, acho que na nossa reunião dos homens de terça-feira e com esse estudo que a gente tem feito, é que antes a gente, assim, eu particularmente, eu tinha muito a visão do discipulado como uma coisa para a vida inteira em relação a pessoas. E o que me parece, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas o que me parece é que não. É que é por um período, né? E aí é analisado a questão também se está gerando frutos em relação a essa pessoa ou não. Se não gerar frutos, automaticamente você precisa achar outra pessoa para você discipular, porque você está perdendo tempo. E caso gere frutos, automaticamente haverá um momento em que essa pessoa, vamos dizer assim, ela vai se descolar de você para que ela também vá discipular outros. Então, olhando para esse exemplo de Jesus, me dá essa ideia de que o discipulado é uma coisa temporária. O que poderia ser dito em relação a isso? Será que faz sentido? A gente poderia considerar isso? Meu irmão, muito legal essa colocação. Realmente, aí a gente vai entrar sobre a visão do discipulado como uma estrutura formal do desenvolvimento da igreja. E daí os líderes os presbíteros vão dialogar mais sobre isso pontualmente. A ideia é que no próximo domingo de manhã eu venha trazer algo mais pontual sobre a estrutura, que fala sobre como a igreja pode colocar uma cultura de discipulado, principalmente um a um, pessoa a pessoa, junto, caminhando junto. Mas é interessante pensar que, de fato, o discipulado ele tem um progresso a ser construído. Por quê? Porque a ideia é a expansão. O alvo final é a expansão do evangelho. E se você fica ali, um ou outro para sempre, é meio complicado, você não cresce, você não abre. E é para gerar um ambiente multiplicador. Mas o tempo, muitas vezes, não existe isso na palavra de Deus, né? O tempo de maturação. Agora, tem que ser sempre um alvo. E maturação a gente percebe quando alguém não está se desenvolvendo. E é principalmente por causa da falta de interesse, porque todos nós somos iguais em Cristo. Todos nós temos as mesmas bênçãos disponíveis, as mesmas capacidades, apesar de diferentes dons. Mas todos nós em Cristo temos a possibilidade de crescer, de amadurecer. Ninguém pode falar, a mim não foi dado a mesma graça que foi dado a você de parar de mentir. Não faz sentido.
Ah, não, acho que Deus não me reservou a bênção de ser um cara tão comprometido com as coisas, né? Eu sou assim. Não existe isso na caminhada cristã. Eu posso falar, eu não tenho o dom de pastorear. Pode ser que eu fale isso. Não, o meu dom de ensinar, isso nunca chegou a mim. Ok, mas você tem alguma coisa. Mas sobre vida cristã e frutos espirituais, todos nós temos disponíveis. E é esse o processo de maturação, de seguir a Cristo, de caminhar com Ele, que a gente vai trabalhando. A ideia é que se multiplique. Como o irmão falou, de certa forma existe os dois. Um discipulado para a vida inteira. Mas existe aquele mais intenso, passo a passo, que vai levando a uma maturação e um processo. Mas a ideia, e eu pessoalmente tenho essa convicção, que não vem basicamente de mim, eu vejo na palavra de Deus, mas muitos outros já têm deliberado sobre isso, conversado, é que todos devem estar em um ambiente de discipulado comunitário, nós juntos aqui. Quando essa palavra está sendo trazida, isso tem sido um discipulado comunitário. Nós juntos estamos aprendendo sobre isso. Acredito que deve haver um esquema, uma estrutura de discipulado pessoal, 1 a 1. Então, eu com algum jovem, geralmente esse se dá com alguém que não tem uma caminhada tão grande ou um ambiente de tanto conhecimento. Eu não sou maior que ele, eu só tenho mais maturidade, experiência de vida cristã do que ele. Eu não sou maior, mas eu vou ajudar mais alguém e também estou num ambiente de uma outra pessoa com uma maior maturidade e caminhada, ou de certa forma pareada comigo no mesmo nivelamento, me discipulando. E esse ambiente é de uma prestação mútua. E essa construção é valiosa, numa prestação de contas mútua. Alguém que pessoalmente vai zelar pela sua vida e você zela pessoalmente pelo crescimento de uma outra pessoa. Eu vejo isso muito especial e a gente vai ver vários traços disso na Bíblia, como essas duplas, né? Como o próprio Cristo, quando ele comissionou da primeira vez os 70 discípulos, foi de 2 em 2. É interessante ver essa ideia de Jesus. Mas eu compartilho da tua visão, apesar de o tempo ser bem definido, e eu acho que é uma filosofia da IBAGE que ela vai desenvolvendo com o tempo. Tranquilo? Tu tem a voz boa, manda ver. A minha dúvida é em relação à maturidade do discípulo, né? Jesus pede para a gente ir e fazer discípulos, mas a igreja, ela impõe, de certa forma, um certo nível de conhecimento para que essa pessoa vá e faça discípulos e seja missionário e tudo mais. O irmão entende que para eu fazer discípulos ou missões e tudo mais, eu preciso ter um certo conhecimento da palavra do Senhor, ou simplesmente deixar o meu trabalho, como foram com os discípulos e tudo mais, e em razão do primeiro amor, simplesmente falar de Cristo. Boa. Se eu posso sintetizar, existe um conhecimento básico que deve existir para que ele se torne um discipulador na ativa, por assim dizer, né? Isso. Muito boa pergunta, né? Porque cada igreja vai ter a sua filosofia. O novo convertido já começa a discipular. Algumas igrejas, o novo convertido já começa a pregar, já começa a falar, e daí você fica, cara, mas ele tem a honestidade no coração e o interesse? Mas será que ele tem a capacidade? Mas será que a capacidade não é dada pelo Espírito enquanto ele faz? E o quanto se espera se ter para depois entregar? É interessante essa pergunta. O irmão chegou a falar basta ter disponibilidade, né? Basta ter vontade. E eu entendo que com o primeiro amor, a gente tem um fervor muito grande, assim, de querer falar de Cristo, de mostrar o amor de Cristo às pessoas e tudo mais. E muitas vezes eu já vi a igreja, não digo esta, mas eu já vi a igreja barrando. Calma, meu irmão, não é o momento ainda. Você precisa amadurecer mais para falar de Cristo às pessoas. Então, as igrejas, umas que eu já frequentei, falavam assim, não, você precisa passar por um cursinho, desse cursinho, você tem que passar por um discipulado, ser acompanhado e tudo mais.
e isso acaba impedindo, desestimulando aquela pessoa de falar de Cristo por causa de regras de determinada igreja, entendeu? Então eu acho que é bem complicado mesmo, porque a Bíblia ela não fala que você precisa ter determinado nível de conhecimento para falar de Cristo, né? Sim. Então, se eu posso responder pontualmente, daí a gente pode seguir, mas é muito importante isso. A parte final que a gente trabalhou vamos lá. Na parte final desse versículo de Mateus 28, versículo 18 a 20, algo fica muito claro: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E como eu disse, a sua definição do que Cristo tem ordenado é extremamente definidora do que você vai ensinar e do que você vai guardar. Testemunhos de Jeová dizem que são testemunhos de Jeová, mas você concorda que, infelizmente, eles não são boas testemunhas do verdadeiro Jeová? Porque a definição de quem é Deus e do que Ele tem ordenado é extremamente diferente. Então, nesse ponto eu vejo, tudo que a gente apresentou, esses 3 pontos básicos, principalmente relacionamento pessoal com Cristo, a submissão plena à vontade de Cristo e qual foi o terceiro ponto final? Comprometimento com a Igreja de Cristo. Esses 3 pontos é sobre o nosso discipulado pessoal, eu, você, cada CPF aqui com Jesus Cristo. A gente ainda não passou para como isso é exportado para um programa de discipulado dentro da igreja. E isso tudo são princípios sobre o meu relacionamento íntimo com Jesus Cristo, que a gente chama de discipulado cristão. Cada um de vocês tem que estar matriculado no discipulado cristão. E o Gideon lembrou um tempo desses muito bem. Muitos podem dizer e ter Jesus como Salvador, mas muitos não têm Jesus como Senhor. Então, se a gente pode dizer assim, o discipulado cristão pessoal é a matrícula na escola onde Jesus é o Senhor. E o que Ele fala é o nosso currículo. Ele passa as tarefas de casa, Ele dá os conteúdos, as provas são sobre Ele somente. Então, esse é o discipulado cristão básico, a escola de crescer em Jesus Cristo. E nesse ponto de qual o momento de fazer isso, eu diria, eu não sei se os irmãos concordam, mas me parece conveniente de que quando claramente você é alguém que a sua vida mostra que você tem guardado os ensinos de Cristo na palavra de Cristo, nos evangelhos, na Bíblia inteira, falam sobre esse Deus, falam sobre esse Cristo, você fala, vejo alguém que de fato vive isso. E a gente vai continuar a aula sobre esse processo, sobre a visão do discipulado, e a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso, mas é muito excelente essa pergunta, que vão gerar respostas que principalmente eu quero que quem responda sejam os presbíteros da igreja que vão de fato caminhar com vocês nesse processo, né? E eu estou ajudando no máximo que eu posso, meu irmão. Muito obrigado pela sua colocação, e daí a gente passa para a seguinte, mas eu vou ler o texto que o nosso irmão citou, Lucas 6, se vocês ouvem, se quiserem achar, Lucas 6, 39 a 40. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre,
Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Perfeito. Jesus é o mestre, a gente é o discípulo. A gente corre atrás de ser como esse mestre, a imagem e semelhança dele, viver o que ele quer para a gente. Mas o ponto de partida, o ponto de pertencimento e o ponto de chegada são as palavras e a pessoa de Jesus Cristo. Se você está em outra matrícula, fecha esse curso, meu irmão. Embarga e não pede dinheiro de volta não, porque a culpa, não vamos pensar em quem foi a culpa de ter se matriculado em qualquer outra coisa. Jesus Cristo é a nossa escola, tá bom? Esse é o nosso ponto de partida, muito bem ressaltado. E a gente vai agora, para a gente remir o nosso tempo, a gente não ficar sem esses fechamentos, a gente vai falar sobre a visão do discipulado. Então, a gente viu essa escola do discipulado, essa responsabilidade individual de cada um de nós, com Jesus Cristo, e como a gente vai colocando isso na prática da vida cristã, como a gente vai tirando isso, porque o que eu falei para vocês acaba sendo, de certa forma, até algo muito introspecto, muito do meu interior, muito do eu cresço, eu. Não é tanto que um dos pontos que eu busquei colocar é que eu vejo que esse texto claramente fala, é um pleno comprometimento com a igreja de Cristo. Você faz o que faz, você cresce porque cresce, você amadurece porque amadurece para servir, não para você, para os outros. Os dons foram dados para edificação mútua, e a gente vai ver como isso na prática atua. E aqui a gente tem a visão do discipulado. Vamos ler junto esses dois versículos, por favor? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 4, 23 a 24. Obrigado, irmãos. A gente vai pegar 2 pontos principais desse texto e a gente acaba aqui por hoje, que são pontos importantíssimos para a gente entender como o que Jesus falou ali repercute até hoje e como isso vai ser mantido na nossa vida. O primeiro ponto é: o Espírito entrega a existência do discípulo. O discipulado cristão, diferente de qualquer outro discipulado, de qualquer outra religião, ele tem um vínculo e uma existência própria, ao qual você não vai enxergar em nenhuma outra religião. O Espírito Santo, o selo de Deus em nós, a habilitação dos dons, a habilitação da nossa salvação, aquele que roga por nós, que consola a nossa alma e que a gente vê tão expresso na palavra de Deus, conduz à vontade de Deus. Desde o Antigo Testamento era o Espírito de Deus que pairava, entrava, conduzia e executava a vontade de Deus através de homens e mulheres nessa terra. E ali a gente vê muito claro, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus respondia isso para uma samaritana, não sei se você lembra, aquela mulher do poço, aquela que havia tido vários maridos, e ela perguntava de um povo que não se dava com um judeu: e aí, você disse que é mestre, eu vejo que você é mestre, mas me diz, como é que vai ser essa adoração? Em resumo, Jesus diz isso: os verdadeiros adoradores de um Deus que é espiritual, que não é adorado externamente como plenitude dessa adoração, esse Deus que não habita em lugares feitos por mãos, ele é espírito. Então importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Mas eu não sou espírito. Mas existe um espírito
que vai ser a marca e o selo e vai conduzir. E esse Espírito Santo que desceu sobre Cristo, o qual se tornou então a descida, emblemática, clara, ali no Pentecostes, algo que nunca havia acontecido na história. O Espírito Santo encheu a todos. Aquilo ali marcou a história. E a gente vive essa história do Espírito Santo. Então a gente tem 2 pontos que falam sobre o Espírito Santo. Irmãos, tenhamos muito claro, o Espírito Santo é a grande distinção do nosso cristianismo. E eu gostaria de usar uma ilustração aqui como um carro. Imagina que nós somos um carro. Um carro tem o seu propósito para seguir, carregar coisas, mas parado ele não serve para nada. Se tudo o que ele faz é ficar parado, carro parado às vezes é bom, mas tudo o que ele faz é ficar parado, ele não atinge seu propósito. E nessa ideia de que nós somos como um carro, o Espírito Santo é como o combustível. O carro pode ser perfeito, pode ser lindo, acabou de sair da concessionária. Se você nunca colocar o combustível, esse carro só vai se deteriorar. Porque, inclusive, carro bom é carro andando. Quem tem carro e já teve carro por muitos anos sabe que se o carro fica muito tempo parado, não existe essa, você vai ter que levar para o mecânico. As juntas começam, o carro foi feito para andar. E o combustível dele, se nós somos esse carro, é o Espírito Santo. A gente não vive a vida cristã sem depender do Espírito Santo. E eu gosto muito do autor Francis Chan, o qual os homens estão lendo aqui na terça, um livro dele, Cartas à Igreja, mas ele escreveu um outro livro chamado O Deus Esquecido. E ele está falando plenamente do quê? Do Espírito Santo, o Deus esquecido da nossa igreja, o qual nós não apelamos, o qual nós não dependemos. E a gente vai falar, tá, mas quem é esse Espírito Santo? Não tem como procurar o Espírito Santo na Bíblia e não achar uma total espanto, um espanto muito claro de como ele sempre conduziu a igreja, como ele barrava as portas que Paulo queria entrar para evangelizar, como ele conduzia, como ele separava, como ele carregava os servos dele para onde ele queria. E como a gente vê em Gálatas falando, andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências, os desejos carnais e maus da tua carne. Então, entre pecar e viver uma vida de pecado, você vive andando no Espírito. O que é andar no Espírito? E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Mas a gente esquece de que Ele é o nosso Consolador. Ele é o que nos conduz. Lá em 1 João, quando ele fala que haviam ataques a Jesus Cristo, ataques à pessoa de Cristo dentro da igreja, ele falava, porque você já tem o Espírito Santo e Ele vai mostrar claramente. Ele, dentro de você, claramente comunga com a verdade. Então, tudo que é em verdade, ele claramente te incomoda. E eu acho que os irmãos sabem bem daquele incômodo, a paz, a direção, aquele momento onde você fala, cara, o Espírito Santo encheu meu coração agora com uma paz que eu não consigo entender. E essa é a nossa plena certeza. E para frente, a gente tem a verdade como a entrega do trajeto do discípulo de Cristo. E a gente está construindo isso, mas a gente vê que em espírito... faltou... eu não destaquei o em verdade, né? Eu só repeti. Mas, enfim, a grande questão... pode passar o slide, por favor? A grande questão é que, irmãos, se nós somos o carro, o Espírito Santo é o combustível que nos permite viver, andar, nos locomover, o mapa que nós vamos seguir é a verdade de Cristo. O Espírito Santo não nos enche, não nos dá dons, não nos consola, não habita ricamente em nós, para que a gente viva a vida que a gente quer seguir. Assim como o próprio Cristo mostra, e Ele falou, eu não faço nada que não seja da vontade do Pai, por que seria diferente para a gente? Por que a gente não busca a vontade de Deus plena?
Por que a gente não se debruça na sua palavra para seguir a rota que Ele quer que a gente siga? A grande verdade é que o nosso cristianismo não é estático na existência. Nossa, eu sou cristão, vou virar uma estátua linda de um cristão. Não existe isso. Cristão é para estar trabalhando, é para estar servindo em verdade. E o que é a verdade? A gente volta para aquilo que a gente acabou de ver. Isso tudo que tenho ordenado a vocês. Vê que quando Jesus responde essa pergunta que o mundo não consegue responder, como Deus é adorado? E ele fala, em espírito e em verdade. O mundo vai dizer que espírito e que verdade. Nós precisamos dizer no Espírito Santo, que é o selo, e na verdade das suas palavras, as palavras de Cristo. Se a gente não tem isso estabelecido, qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer erudito, qualquer livro interessante que seja, vai convencer você de alguma coisa que não é, que não fala sobre Cristo, mesmo que ele esteja usando os versículos que Cristo, as palavras de Cristo. E a gente vai vendo claramente, quando a gente ouve aquela palavra, fala, eu acho que essa palavra é um pouco diferente, essa aplicação do que você está falando. Não, eu acho que isso não define bem. Esteja certo de que a rota da sua vida é definida pela vontade de Deus, ok? Pertencimento é o Espírito Santo, zele por isso. Vamos zelar pelo Espírito Santo e buscar a direção dele. E a verdade é a verdade revelada. Não é o Espírito Santo místico que se busca uma vontade com um chá secreto ou com um momento de translucidação onde eu vou buscar algo. Não, é espírito, é espiritual, mas é pela verdade. Então, entenda como a gente faz confusão. Como andar no espírito? Ande na verdade. A verdade revelada. Ame o seu próximo. Honre seus pais. Quem rouba, não roube mais. Quem minta, não minta mais. Isso tudo é andar na verdade, irmãos. É muito claro. Habilitado pelo Espírito, a gente tem a rota certa na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E por último, o último ponto é como Cristo está no centro do discipulado cristão e a gente vai ver, e voltando, e a gente só vai ver alguns versículos e a gente finaliza. Cristo no centro do discipulado. Então, a gente falou sobre o que é um discípulo e ao que ele está arraigado. Quais são as raízes desse discípulo? Como o Salmos 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. Ele tem raízes firmadas em algo saudável. Esse algo saudável e vivo é Jesus Cristo. Não vamos nos deixar levar por qualquer estratégia de igreja, por qualquer ensinamento que seja interessante, que encha pessoas, que faça da nossa vida extremamente mais enriquecida em todos os sentidos, se isso não tiver Cristo. Não queira viver uma vida de moralismo, de pureza, de santidade, se o seu alvo não é Jesus Cristo. Você vai ser só como um carro que você lustra todo dia com seu moralismo. Não, eu oro toda vez, antes de dormir, eu estou sempre na igreja. Não, no trabalho, eu falo o que eu tenho para falar. Você só vai ser esse carro bem lustrado, que não funciona, que é bonito por fora, não serve para nada, senão para si mesmo. E Jesus chamou isso de sepulcro caiado, ou seja, algo morto, mesmo que por fora seja bonito. E na prática, o Cristo está no centro do nosso discipulado. E aqui a gente já vai tomando uma ideia de como a gente vai levar isso para os outros. Se a gente está em Cristo, se a verdade dele é muito certa na nossa vida, e eu espero, meu irmão, de todo o meu coração, irmão e irmãs, que hoje você esteja tendo muito claro de que se você não quer nada com Cristo, você não devia estar aqui. Num desejo de crescer mais na vida cristã. Eu não digo no meio da igreja, não entenda, mas
eu quero saber mais sobre Cristo, eu quero ler mais livros teológicos, eu quero ler muito a Bíblia. Mas você não quer Cristo. Cara, não faça isso. Cristo é o objeto da nossa adoração. Se você não quer Ele, você não tem o que fazer nada mais do que Ele quer. Mas as bênçãos que eu vou receber, né? Enfim. E a gente vai vendo Jesus no centro do discipulado, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O discipulado cristão, e agora olhando um pouco do ponto onde o que eu faço, que é o que Cristo ensinou, guardando o que Cristo ensinou, o que Ele ordenou também, o que eu vou levar para os outros? O centro é Ele. E a gente vai vendo como esse processo de Cristo no centro vai sendo derramado nos outros apóstolos, especialmente Paulo, porque ele foi comissionado a escrever bastante. A gente tem poucos escritos, a gente tem de Pedro, tem de João, tem de Judas, mas a gente tem muito, muito de Paulo, e ele entrega para a gente com essa consciência de alguém que fala assim, ok, eu pertenço a Cristo, eu tenho, e se você lê as cartas de Paulo, você vê que ele tem uma convicção muito clara de quem ele é em Cristo, mas ele vai passando como na prática da igreja, esse discipulado cristão que eu me matriculei vai se tornando naturalmente aquilo que eu já começo a passar para as outras pessoas. Eu me matriculei, daqui a pouco tem novos matriculados. E Jesus quer falar assim, quem é que pode ajudar esses que estão chegando? São muitos alunos. Quem é que tem a disposição? Jesus vai olhar para a sua vida. Mas você levanta a mão com disposição e você então vai replicar o que você acabou de receber diretamente de Cristo. Você não vai entrar na frente da pessoa, você vai direcionar essa pessoa para Jesus Cristo. Toda vez que ela sair de longe de Cristo, você vai pegar ela pela mão e falar, o seu lugar aqui é em Jesus Cristo, meu irmão. Toda vez que ela chegar com um monte de coisa interessante e começar a baixar a cabeça, você fala, meu irmão, Jesus está falando, ouça Ele. Agora é momento de ouvir Jesus. Toda vez que esse novo convertido, que essa pessoa que está precisando de Jesus Cristo, quiser outra coisa senão Jesus Cristo, você vai chamar ela e vai falar, você precisa de Jesus. Então essa é a ideia que a gente vai vendo Paulo passando. Por favor, o próximo slide. Então, como Paulo vai jogando esse Cristo que ele conhece? Ok. Cristo no centro do discipulado. Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala, portanto, depois de tudo que ele falou, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você faz, você se entrega, você se oferece como sacrifício, mas porque primeiro você é um filho amado, pertencimento. Você imita a Deus, você se torna mais desse Cristo. E a gente vê claramente o que Ele quer, vivam em amor. Entende o quão brutal seria para qualquer liderança de igreja falar, vivam em amor, vocês não amam. Vocês são um povo mau, vocês são egoístas, vocês só buscam os seus interesses, vocês têm que amar e nunca entregar Jesus. Como seria cruel para minha filha eu falar, você é uma desobediente, você tem que ser obediente a mim. E nunca falar para ela que se trata de Jesus Cristo. E é isso que a gente ama fazer. É por isso que a gente carrega tanta pedra na mão. Porque Cristo não está na nossa frente, a graça dele não é plena. Imitação de Cristo é isso. É saber quem você é em espírito e viver em verdade. O próximo versículo, por favor. 1 Coríntios 11:1, Paulo fala, sejam meus imitadores, como também eu sou o imitador de Jesus Cristo. Referencial. Paulo fala, me imitem. Eu tenho autoridade. Por quê? Porque eu sou um pleno imitador de Jesus Cristo. Vocês
não tem muito acesso, lembrando que aqueles irmãos não tinham uma Bíblia impressa como a gente tem, nem digital. Aqueles irmãos tinham quase nada. Entende que a carta de 1 Coríntios, que é a que a gente prega, era a correspondência de Paulo para eles. Então Paulo está falando, meus irmãos, isso que eu estou vivendo, isso que eu tenho ensinado para vocês, é a plena referência do que eu vejo em Jesus Cristo, de tudo que eu pude aprender quando Ele se revelou a mim, e de tudo que eu tenho visto. E Paulo teve relacionamento com os outros apóstolos, os que seguiram plenamente Jesus. A imitação de Cristo é a autoridade para que algum dia você tenha algo pelo qual você quer ser imitado. E isso é um recado muito claro para mim que sou pai. Eu quero que minha filha seja assim, que meu filho seja assim, porque eu quero que ele seja assim, ou porque Jesus e o meu Deus querem que eles sejam assim. E daí eu descubro que a condução para o caminho da vida é conduzir ele, pegar pela mão e falar, filho, aqui Jesus Cristo. Toda vez que ele querer andar, é falar, filho, olha aqui Jesus Cristo. E o que eu quero é não entrar no caminho. É por isso que eu acho muito lindo quando Paulo, eu não lembro qual é a carta, não sei se é Filipenses, mas ele fala, a mulher, e ele fala para a irmã que tem um marido que está vivendo em pecado, a irmã que tem um marido que vive uma vida longe de Deus, isso é loucura. Permaneça em silêncio. E os seus atos de amor e serviço a Deus vão converter aquele homem. Como é brutal esse conselho, né? Irmã, você está sofrendo? Fica quieta. Parece ser amoroso esse conselho. Mas lembra de Filemon, na parte anterior, ele fala, eu oro para que vocês vejam cada vez mais Cristo. E o que Paulo está falando? Minha irmã, saia do caminho de Jesus Cristo. Jesus quer atuar, mas toda vez que você fica confrontando, batendo, atuando, Jesus Cristo não consegue ser plenamente. E os seus atos não mostram esse Cristo para esse irmão. E ele vê, que loucura é essa? Por que essa mulher está assim? Por que ela me ama desse jeito? Por que ela está me cuidando? Porque ela está fazendo isso para Cristo. E, consequentemente, ela está mostrando Cristo o tempo todo. E se ele vê Cristo, se esse marido vê Cristo, meu irmão, minha irmã, o nosso problema está resolvido. E eu volto a dizer, os nossos problemas não são sobre os problemas, são sobre Jesus Cristo. Os problemas são grandes quando Jesus Cristo é pequeno, mas nenhum problema é grande quando Jesus Cristo é visto do tamanho que Ele realmente é. Nós não fazemos Jesus do tamanho do que Ele é, mas às vezes a gente fecha o olho, porque a gente quer ignorar e quer abraçar o nosso problema. E como isso lida com a imitação de Jesus Cristo? É isso. É cada vez mais você representar esse Cristo na sua vida. O próximo, não sei se é o último, eu acho que é. Não. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 7, e vocês se tornaram nossos imitadores no Senhor. Paulo está louvando os tessalonicenses, gentios, receberam a fé e falam, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, a palavra, recebendo a verdade, com a alegria que vem do Espírito Santo, a verdade e em espírito, apesar dos muitos sofrimentos. E assim, olha só, eles se tornaram imitadores nossos. Paulo fala, eles e dos ministros que foram ali evangelizar. Eles imitaram eles. E agora, a imitação plena em Cristo se torna uma nova imitação para os outros. Vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia. Meu irmão, esse processo começa em Cristo e vai o tempo todo replicando Cristo. O tempo todo. Esse texto é muito interessante por causa disso, porque ele fala de tudo que a gente está falando, o pertencimento em Cristo, recebendo a palavra. Paulo não chegou lá falando, está aqui o livro Paulo de Tarso, a vida cristã. Ele entregou Jesus Cristo, meu irmão. Essa é a palavra que Paulo entregou. Ele em Coríntios fala, porque eu não entreguei nada senão o que eu recebi de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou. Ele fala o Evangelho, é isso que eu entreguei para vocês. Isso tem que estar no nosso coração e na nossa mente, muito firmado. O próximo, por favor.
Filipenses 2, de 5 a 8, Paulo fala para os filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tenham o mesmo pensamento de Cristo Jesus. A nossa unidade não vem pelo nosso estatuto como igreja local. Não vem pela nossa confissão como denominação. A gente é um quando a gente fala a mesma palavra que a gente ouviu de Jesus Cristo. E isso tem que ser firme. Isso é que a gente deve pensar. A nossa unidade tem que ser em Cristo. Eu acho que o último dessa vez, o último versículo... a última parte para a gente sintetizar. A gente já foi os versículos, a última parte mesmo. Entendemos que o discípulo de Cristo é aquele cuja vida se voltou para a cruz de Cristo e o segue dia a dia, faz dos seus ensinos e da sua vontade a única regra de fé e prática e coerentemente anda com uma profissão de fé em Cristo como Senhor e em total submissão ao seu senhorio. Sei que são as palavras que eu peguei de um trabalho que eu fiz para um professor lá, desculpa, mas a ideia é que o discípulo de Cristo é aquele que se voltou para Cristo e falou: você é meu tudo a partir de agora, e tudo que o Senhor diz eu vou viver, porque do Senhor vêm as palavras de vida eterna. E ouvindo isso, ele obedece. E a obediência dele é a única coisa que ele tem para fazer nessa vida. Finalizamos aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de a gente compartilhar isso. O meu profundo desejo, meu irmão, é que você carregue essa plena certeza. Cristianismo é sobre Cristo no início, Cristo no processo e Cristo no final. Se a gente não tem isso, a gente fica como cego, guiando o cego. Vamos orar? Vamos rogar para esse Deus. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós reconhecemos que só de Ti vem a palavra de vida, Jesus. E como somos bombardeados nesse mundo, como a gente é tão seduzido até dentro do meio de igreja a ouvir outras coisas, senão as Tuas palavras. As Tuas palavras são de vida, Jesus, e eu Te rogo para que o coração dos meus irmãos, assim como o meu, estejam totalmente firmados na certeza de que se eu corro para Jesus, eu acho meu motivo de vida, por mais que a jornada seja doída. Mas como Paulo fala em Filipenses, não nos foi dada somente a graça de crer em Jesus, mas de padecer, de sofrer pelo Teu nome, Pai. Que a gente abrace o sofrimento, e como a gente viu aqui, os Tessalonicenses, eles abraçaram a palavra da verdade com fé, com convicção, no meio de tanta tribulação, Deus. A gente tem uma nuvem de testemunhas para mostrar que o cristianismo não é sobre a jornada confortável, mas sobre uma eternidade plenamente gloriosa na Tua presença. Que os olhos dos meus irmãos e o meu estejamos olhando para a eternidade, não para esse tempo aqui, não para esse pequenino momento, mas se a gente tem uma coisa para viver, que seja o Senhor, Deus. E que isso transforme os nossos casamentos, os nossos relacionamentos pessoais, a nossa forma de lidar com a vida, a forma como nos comprometemos com as pessoas, que cuidamos delas, a forma como assinamos qualquer documento, a forma como proferimos qualquer palavra. Jesus, Tu és o nosso alvo, e que alvo pleno, e, meu Deus, como pessoas pagariam caro para entender isso, mas só o Espírito ensina isso. E que a gente, tendo os olhos abertos, queiramos, Deus, os olhos abertos, a gente queira Te olhar e plenamente Te louvar. Eu agradeço, porque o Senhor nos tem mostrado isso. E temos a liberdade de falar disso, sem medo de chegar nenhuma polícia, nada nos perseguindo, Deus. Pai, que isso seja a nossa motivação de vida. Precisamos de Ti, que a Tua graça, Deus, preencha os nossos corações em todas as nossas lutas, e que a gente siga firme,
porque Tu sim, Deus, é um propósito digno da nossa morte e digno da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigado a todos. Tenhamos um excelente restante de domingo. Aguardamos